O Internacional segue a sua preparação para enfrentar o Atlético Paranaense neste domingo pelo Campeonato Brasileiro e deve ter mais um desfalque no setor do ataque. Lucas Alário não trabalhou com os demais jogadores nesta sexta-feira e deve ficar de fora na partida em Curitiba por uma preservação ao seu joelho em função do gramado sintético lá em Curitiba. A gente fala também a respeito dos outros desfalques que Eduardo Cudê tem para resolver os problemas da equipe, que deverá ter várias mudanças em relação ao time titular ideal no Campeonato Brasileiro. A janela de transferências se encerrou e o Internacional fechou a última negociação deste período. Gabriel é novo jogador do Atlético Paranaense, em contrato de empréstimo até o fim do ano, que libera algo em torno de R$500 mil dos cofres do Inter mensalmente. A gente fala também a respeito do julgamento no TJD do episódio envolvendo o personagem ou o ator que interpretava o Saci no último clássico Grenal. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 19 de abril de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. Vamos começar falando a respeito do treinamento no CT Parque Gigante, que aconteceu na tarde dessa sexta-feira e que começa a encaminhar o time que enfrenta o Atlético Paranaense, mesmo com os jogadores titulares apenas correndo em volta do gramado no CT Parque Gigante. Os atletas titulares, quando eu digo aqueles que jogaram 90 minutos contra a equipe do Palmeiras. Os demais jogadores fizeram uma atividade um pouco mais intensa e deve ser no treinamento deste sábado que o Cudê define o time de fato titular, com quem treinou hoje, com quem não treinou hoje, ele mistura esses dois grupos e forma o time titular para enfrentar o Atlético Paranaense. Mas é importante dizer que aqueles atletas que vinham sendo desfalques não vão estar recuperados para o jogo deste domingo. O Fernando, que tem um problema no ombro, o Arangues, que tem um problema no tornozelo, o Alan Patrick, que tem uma lesão muscular, e o Ener Valencia, que tem um problema no peito do pé direito. Estes 4 jogadores estão fora também do jogo de domingo, e sequer foram pro gramado do CT Parque Gigante na tarde desta sexta-feira. Inclusive, uma outra ausência chamou a atenção. Lucas Alário, ele que vinha treinando normalmente ao longo dessa semana, ficou na academia nesta sexta-feira. E a gente já sabia de bastidor que o Lucas Alário não iria para o jogo deste domingo lá em Curitiba em função do gramado sintético da Arena da Baixada. O Lucas Alário é um cara que tem um joelho problemático, ele incha o joelho quando ele joga, ele tem condições de jogo, mas se entende que é temerário colocar o Lucas Alário para jogar em condições como as do gramado sintético, e um gramado que está sendo muito questionado ainda, além de ser um gramado sintético, é um gramado que está desgastado, e isso vem preocupando a todo mundo no ambiente colorado. Então o Alário, ele tá fora da partida, e ele foi retirado inclusive dos treinamentos, porque como ele tá fora do jogo, vai fazer um trabalho especial, vai poder fazer uma carga física mais trabalhada, mais elaborada, sem aquela pressão do dia a dia de jogo, ele se concentrou e esteve relacionado na vitória contra o Palmeiras, apesar de não ter entrado em campo, e agora vai poder relaxar um pouco nessa preparação e focar mais em outros aspectos, tá? Mas o Lucas Alário tá fora do jogo de domingo também contra o Atlético Paranaense. Outros jogadores devem ser preservados. Casos de Gabriel Mercado, que também normalmente é preservado desse tipo de jogo pela alta idade, é um cara que já teve problema de joelho também, o Mercado. O Thiago Maia, que já teve problema de joelho, é um jogador que deve ficar também sendo preservado dessa partida, tá voltando, retomando o ritmo de jogo, e aí o gramado sintético pode ser um pouco temerário. E aí devem entrar Robert Renan e Rômulo na equipe. Provável time do Inter, tá? Que eu tô projetando. De Rocher, Bustos, Vitão, Robert Renan e René. Rômulo, Bruno Henrique, Wanderson de um lado, Wesley de outro, Maurício e Borré no ataque. Esse é o provável time do Inter para encarar o Atlético Paranaense neste domingo, tá? Avançando na pauta, e aí já deixando de falar sobre o jogo deste domingo pelo Campeonato Brasileiro, eu quero falar sobre mercado de transferências, porque o Inter fechou a última negociação desta janela. Trata-se do volante Gabriel Ruf, que agora é jogador do Atlético Paranaense. Isso já foi anunciado, inclusive o contrato já saiu no BID, contrato de empréstimo do Gabriel Ruf com o Atlético Paranaense até o final da temporada de 2025. E é um jogador que livra
dos cofres do Internacional algo em torno de R$ 500 mil por mês de salário da folha, tá? Porque é o custo que o Gabriel tinha atualmente no Inter, e o Inter estava querendo repassar esse jogador, não conseguiu repassar ele integralmente, mas repassa por empréstimo até o fim do ano. Ele nem foi anunciado nesta sexta-feira, o Gabriel, mas já está no bid, então tá tudo pronto pro Gabriel ser jogador do Internacional sem maiores problemas, tá? Inclusive na tarde dessa sexta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre as movimentações de mercado do Inter nesse último dia de janela. Nessa janela, a negociação era o Gabriel. Mas, para a janela do meio do ano, existem outras possibilidades. O Inter vai buscar um zagueiro para a janela do meio do ano. E aí tem o Yerry Mina, tem o Adrielson, entre os cotados. E aqueles grandes nomes, Di Maria, Oscar, acabaram dando uma esfriada. Eu falo sobre tudo isso nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir e saber um pouco mais dos movimentos de mercado do Internacional nesta janela de transferências que fechou e o que vai ser buscado para as próximas janelas do Internacional, tá? Para fechar, gente, eu quero falar sobre o caso do Saci, ou do funcionário do Internacional que interpretava o Saci no último Clássico Grenal e foi acusado de episódios de importunação sexual contra uma repórter que estava cobrindo o jogo e contra também algumas torcedoras do Internacional. O Inter foi denunciado no TJD do Rio Grande do Sul em função dessas atitudes do Saci, e corria o risco de ter uma condenação caso o tribunal entendesse que o Inter também tivesse sido responsável pelas atitudes do funcionário, ou tivesse sido conveniente de alguma maneira com as atitudes do funcionário. Esse julgamento já aconteceu no TJD, tá? E o Internacional foi amplamente absolvido. Poderia pagar uma multa de R$ 200 mil, era a condenação mais dura que poderia acontecer ao Internacional, mas o TJD julgou improcedente a denúncia da Procuradoria do TJD, que pediu a condenação do Inter, e com isso o Inter não vai pagar multa nenhuma, está absolutamente livre de qualquer responsabilidade por aquela atitude, por aquele ato que deu muita polêmica, inclusive, obviamente, né, gerou também uma investigação policial, que o Saci, inclusive, foi indiciado pela Polícia Civil. O Saci, o funcionário que interpretava o personagem Saci no jogo, né? O Inter demitiu o funcionário, inclusive, e o Inter foi absolvido no âmbito do TJD. Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds desse sábado, porque tem Campeonato Brasileiro rolando. E aí, algumas odds pra gente jogar aqui. Por exemplo, temos Grêmio e Cuiabá neste sábado, tá? Na Arena. Odd do Grêmio 1.62, empate 3.6, Cuiabá tá pagando 6. Tem Fluminense e Vasco, clássico no Rio de Janeiro. Odd do Fluminense 1.84, empate 3.6, odd do Vasco 4.25. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!